Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar sobre a criação de um ambiente de desenvolvimento profissional. Mas antes, vou pedir para você clicar no botão inscreva-se vermelho aqui embaixo para que você possa acompanhar os próximos vídeos. Bom, então vamos aqui para o conteúdo. Então, a gente vai utilizar um editor de código chamado VS Code. Esse é um editor de código muito famoso, principalmente para quem trabalha com desenvolvimento front-end. Até aqui no canal a gente usou basicamente o bloco de notas, né, para editar os arquivos. O bloco de notas também funciona, só que para a gente ter mais produtividade, no caso, a gente vai estar utilizando esse Visual Studio Code, que ele tem uma série de funcionalidades para facilitar o desenvolvimento. Então, eu deixei o link aqui, ó, do VS Code para baixar. Então, aqui basta clicar aqui em download para Windows e tem outros sistemas operacionais também, Mac, Linux, fazer download e instalar. É bem simples o processo de instalação. Aqui no Windows, basicamente é baixar esse arquivo e next, 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 próximo, próximo, próximo e finish. Tá, eu já tenho ele aqui instalado. Vou abrir ele aqui. Bom, então aqui ele já tá aberto aqui. Então todas as tarefas que a gente fazia com bloco de notas, a gente vai fazer aqui no VS Code, usando as diversas funcionalidades que ele oferece. Vamos voltar aqui. Então aqui uma primeira funcionalidade dele é essa opção de ter workspaces. Workspaces seriam, traduzindo, né, espaços de trabalho, né? Então você consegue, para cada projeto, criar um espaço de trabalho separado que tem as suas próprias configurações, né? Então você pode ter várias configurações diferentes e salvar essas configurações para que futuramente você possa utilizar elas, inclusive em outro projeto. Eu deixei o link aqui. Então aqui está um exemplo de configuração, né, de um projeto, por exemplo. Aqui seria editor tab size, por exemplo, seria o número de espaços, né? Então quando a gente pressiona tab, ele vai adicionar 2 espaços. Alguns usam 4, né? Mas no caso aqui eu vou utilizar 2 espaços. E tem diversas outras propriedades aqui. Eu vou mostrar aqui um exemplo aqui usando esse tab size. Se a gente voltar aqui no VS Code, então aqui ó, a primeira coisa que a gente faz é vir em File, te dá um Open Folder por aqui ou por esse menu à esquerda, que tem essa opção de Explorer aqui à esquerda. Se eu clicar nele, ele vai pedir para abrir uma pasta. Essa pasta seria a pasta do projeto que a gente está trabalhando. Então vamos criar uma nova pasta aqui. Por exemplo, ambiente VS Code. Então eu criei ela aqui, ambiente VS Code. Vou clicar em selecionar. Pronto, agora ele vai recarregar o VS Code. Então aqui ele já abriu aqui a pasta para a gente começar a trabalhar. Então aqui, se a gente ir nessa engrenagem aqui embaixo, a gente vai ver que tem a opção de settings, que são as configurações. E aqui a gente já vê a opção de workspace. Se a gente clicar aqui em workspace, a gente vai ver que tem várias opções. Dentre elas, por exemplo, o tab size, que aqui no caso tá com 2, né? Então aqui se eu mudar para tá com 4, né? Se eu mudar para 2, que é o que a gente colocou lá, a gente vai ver aqui à esquerda que automaticamente o VS Code criou um arquivo chamado settings.json, que no caso é justamente o arquivo que vai receber essas propriedades, aí é justamente a propriedade que ele adicionou aqui, ó, tab size. Então aqui eu vou copiar todas essas propriedades aqui que geralmente eu utilizo, eu vou colar aqui. Deixa eu dar uma indentada aqui. Então se eu der um Ctrl S,
Pronto, salvou. Então aqui a gente define as propriedades, né? Tab size 2, o minimap, que seria à esquerda, essa opção aqui de exibir, né? O minimap, eu coloquei como false. Ó, se eu colocar como true, ele aparece aqui à direita, ó, o mapa do código, né? Então, se eu colocar como false, aí ele some. Então são várias opções, ó. Opção de salvar, formatar automaticamente quando a gente salvar o código. Então aqui, por exemplo, eu vou criar um arquivo, clicando aqui nesse maisinho, por exemplo, index.html. E aqui, por exemplo, eu vou criar aqui um HTML. Então, ó, aqui a gente já vê que ele já está identando, ó, com 2 espaços, ó, 1, 2. Então, se eu colocar um H1 aqui, ó, você vê que ele já autocompleta, né? Então, essas são as facilidades aqui do editor. Ó. Se eu der um Enter, ó, ele já automaticamente já abre e fecha a tag. E também está com o autosave habilitado. Então, se eu editar aqui qualquer coisa, ele automaticamente está salvando. E tem diversas outras propriedades aqui, né? A opção de exibir o Activity Bar, né? Que é a barra que fica aqui à esquerda. Então, se eu colocar como True, ele exibiu agora novamente. Se eu colocar como False, ele escondeu. Então, aqui eu vou deixar como True, só para a gente ter uma visualização aqui melhor. Autosave. Então, tem diversas outras propriedades aqui que eu adicionei. Bom, então o Workspace basicamente é isso. Então ele salva uma pasta chamada settings.json, um diretório .vs Code dentro do projeto. E com isso, quando a gente for abrir novamente esse projeto, automaticamente o VS Code já vai utilizar todas essas configurações que a gente definiu aqui. Legal? Então, assim, para cada projeto a gente já consegue definir as configurações padrões. Então, vamos voltar aqui. Bom, essa foi a parte aqui do Workspaces. A parte das extensões. A gente tem várias extensões no VS Code que são funcionalidades para facilitar o nosso desenvolvimento. Por exemplo, o Emmet, ele oferece uma série de atalhos para a criação do HTML da nossa página. Então aqui, por exemplo, se a gente voltar no index aqui, se eu der uma exclamação, aqui ele já aparece, né? Ó, Emmet Abbreviation. Então se eu der um tab aqui, olha que interessante. Ele já criou toda a estrutura aqui básica do HTML, né? Com HTML, o doctype, HTML, o body. Então aqui já fica tudo pronto. Com o único comando a gente já cria toda a estrutura do HTML. E aqui, ó, eu deixei até o site aqui, ó, do Emmet, documentação do Emmet, né? Então, se a gente vir aqui, ó, por exemplo, abbreviations aqui do lado, então aqui a gente tem uma série de abreviações, né, ó, que ele utiliza. Que ele dá um exemplo, né? Toda esse comando aqui, essa linha que ele colocou, vira esse div aqui. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Então, vamos criar aqui um UL, usando a sintaxe do Emmet, tá? Um L, dentro do L, que seria esse sinal aqui, dentro do L vai ter um LI. Na verdade, vai ter 5 LIs, então vezes 5 LIs. E dentro desse LI, ou seja, o sinal aqui de chaves, dentro desse LI vai ter o texto item e esse cifrão aqui, né, esse dólar, quer dizer o item, a numeração do item atual. Então, se tem 5, vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu vim aqui, dar um Ctrl espaço, ele já aparece aqui, ó, Emmet. Se eu der um Tab, ó que interessante, ele já criou uma lista com 5 itens numerados. Então, da mesma forma, se eu der um Ctrl Z aqui, eu posso incluir aqui, ó, por exemplo, se eu colocar um ponto, então se eu colocar um ponto lista,
O ponto quer dizer que ele vai criar uma classe nesse UL chamado lista. Da mesma forma, eu posso vir aqui e colocar um ponto item da lista. Então, se eu der aqui se eu der um Ctrl espaço e depois der um tab, olha que interessante, ele já criou a lista, a classe lista e a classe item para cada classe. Se eu quiser colocar item 1 na classe aqui, né, do LI, item 1, item 2, item 3, eu posso vir aqui, ó, e também usar o cifrão. Então, se eu der um tab aqui, ó, que interessante. Ele já criou item 1, item 2, item 3. Então, eu vou deixar essa documentação aqui para vocês explorarem. Tem muita coisa interessante. Bom, mas voltando, então, o Emmet, por padrão, ele já vem instalado. Como é que a gente verifica isso? Basta a gente vir aqui, novamente, em Settings. E aqui, ó, se a gente ir aqui, é que aqui está tela muito grande. Mas se a gente vir aqui, ó, novamente, deixa eu fechar aqui. Vamos voltar aqui em Settings. Então, aqui a gente tem as opções. Uma delas aqui, ó, é esse Extensions, aqui do lado. Deixa eu abrir aqui novamente. Desconfigurou ali a tela. Deixa eu ver. Será que não tá? Deixa eu fechar. Acho que é porque aqui eu dei o zoom. Então a interface dá uma bugada. Legal. Então aqui a gente tem extensions e entre as extensões tem aqui o Emmet, né, já instalado. Bom, legal. Agora vamos aqui para o próximo, que é o Live Preview. O Live Preview é muito interessante porque ele dá uma prévia. Ele abre como se fosse um Chrome dentro do VS Code. Então, nesse caso, ele não vem por padrão, então a gente vai ter que instalar ele. Para instalar, basta vir aqui na lateral e tem esse ícone de Extensions. Então, aqui a gente pode digitar Live Preview. Aqui ele já, se digitar Live Preview, aqui, ó, aqui embaixo ele já aparece. Live Preview. Basta clicar aqui no botão de Install. Então, é esse aqui, ó. Basta clicar no botão aqui de Install. Quem instala é super rápido. As extensões geralmente são bem rápidas de instalar. Ó, legal. Então, aqui ele já instalou. Então, se a gente voltar aqui clicando aqui em cima no Explorer e depois aqui, ó, se a gente clicar com o botão direito no arquivo, então aqui a gente vai ter uma opção, Live Preview, clicando no botão direito do HTML, né? Então, Live Preview, ó que interessante, ele já abre ali uma aba a gente poder trabalhar. Então, se eu digitar aqui, se eu alterar o 1 aqui, ó, por 12, por exemplo, ó lá. Então, automaticamente ele já exibe. Isso que é interessante. Você nem precisa salvar o arquivo. Conforme você vai digitando, ó, ele já vai atualizando aqui à direita o preview, né? Então, aqui ó, tem até a barra de endereços do Chrome. Legal? Então vamos para o próximo. O próximo é o ESLint. Ele basicamente identifica e corrige erros no JavaScript. Então, por exemplo, quando a gente cria uma variável e não usa ela, ele identifica isso como um erro, né? É um potencial, né? Por exemplo, se não usar a variável, quer dizer que você está desperdiçando um espaço de memória. Então ele já dá essas dicas para a gente. Ele identifica esses problemas, na verdade, né, no código. Então aqui eu deixei o link aqui, ó, ESLint, né, com a documentação. Mas aqui, ó, vamos instalar então aqui o... Não, antes de instalar, primeiro vamos... Antes de instalar a extensão, a gente tem que ter o ESLint instalado na nossa máquina. Então se a gente vir aqui, a documentação oficial, a gente vem aqui em cima em User Guide. Então vamos clicar aqui em Get Started. Na verdade aqui na página inicial só clicar aqui, ó, Get Started. Então aqui ele já fala como instalar. Então como pré-requisito aqui, ele pede para instalar o Node. O Node é como se fosse um ambiente, basicamente é um ambiente para executar JavaScript, só que no terminal, na linha de comando.
no prompt de comando, em vez de ser no browser. Então aqui é só clicar aqui, no caso no Node, no link, e aqui clicar aqui em instalar o Node, e aqui é bem simples de instalar, tá? Então você vai precisar instalar o Node aí na sua máquina. Uma vez instalado o Node, aqui ele dá os comandos para a gente instalar o ESLint na nossa máquina, né, no nosso projeto. No caso aqui, a gente vai utilizar aqui o VS Code. Deixa eu fechar aqui o preview. Então aqui a gente vai exibir o terminal. O VS Code também tem um terminal próprio. Se eu envio terminal, então aqui ele vai abrir um prompt aqui, já com terminal, que é o terminal como se fosse o prompt aqui do Windows, né? Só que ele está usando o PowerShell, na verdade. A gente tem várias opções aqui, né, de escolher os prompts. Então aqui eu vou colocar, só para ficar igual, eu vou colocar aqui, ó, Splinter, prompt de comando. Pronto. Então aqui abriu o prompt de comando do Windows, e aqui o PowerShell aqui eu vou fechar. Legal. Então aqui ele já abriu inclusive na pasta aqui, ambiente VS Code, que é a pasta do nosso projeto. Então legal, então vamos instalar aqui o ESLint. Então aqui, ó, antes de executar esse primeiro comando que ele pede aqui ele fala para a gente ter certeza, né, de ter executado esse comando npm init. Né? Esse npm, né, ele já é instalado quando a gente instala o Node, tá bom? Então vamos copiar aqui, vamos voltar aqui para o nosso terminal. Então vamos digitar npm init. Vamos ver. Legal. Então aqui ele já faz uma série de perguntas, né? Esse npm init, basicamente ele vai criar um arquivo aqui no nosso diretório com as configurações do Node, tá? Então aqui o nome do package name, né? Eu vou deixar tudo como default. Então eu vou dar, na verdade eu vou fazer assim, eu vou dar um Ctrl C, e aqui eu vou utilizar init "-y". Esse "-y" é para dar yes, para ele aceitar todas as configurações padrões. Então se eu der um enter, legal, então aqui ele já criou esse package.json com todas, que ele até printou aqui na tela o conteúdo, com todas as configurações do Node. Legal. Então agora sim a gente pode instalar aqui o ESLint. Copiei, Ctrl C, Ctrl V, vou dar um enter. Então aqui eles oferecem algumas opções, né, do que você, como você gostaria de usar o ESLint. No caso, o ESLint a gente vai usar aqui essa segunda opção, que é para checar apenas a sintaxe do JavaScript e a procura por problemas, a identificação de problemas, né? Porque essa terceira parte aqui, ó, envolveria o estilo do código, né? Que basicamente é essa parte de indentar o código, né? De deixar a estrutura dele com 2 espaços, com uma formatação. Isso daí, essa parte de formatação, que seria essa parte aqui, code style, a gente vai usar outra extensão logo a seguir, tá? Então vamos deixar só essa opção aqui de sintaxe, identificação de problema. Vou dar um enter. Aqui também eu vou dar um enter para usar os módulos do JavaScript, né, puro. Vou dar um enter. Aqui qual framework a gente não está usando, então vou deixar essa terceira opção none. Usar JavaScript? Não. A gente vai usar JavaScript no projeto. Aqui ele está perguntando onde o código vai rodar. No caso aqui vai ser no browser, né? Porque é um projeto, no caso aqui, front-end, né? A gente está trabalhando com front-end. Então dá enter, o tipo do arquivo de configuração, né? Do ESLint. No caso aqui eu vou deixar o JSON. Você gostaria de instalar ele agora com npm? Yes. Então vamos colocar yes para instalar. Então aqui ele tá fazendo a instalação então do ESLint. Então essa primeira parte a gente está
instalando o S-Lint mesmo, aqui no Windows, tá? Então, uma vez instalado no Windows, a gente vai instalar agora a extensão do S-Lint no VS Code para fazer essa integração. Legal, então a gente já fez aqui a instalação. Voltando aqui. Então, legal. Então, aqui a gente já... É basicamente isso que a gente tem que fazer. Então, se a gente voltar aqui, ó, ele até criou aqui do lado esquerdo um ponto ESLint.rc.json, que é o arquivo de configuração do ESLint. Tá? A gente vai mexer nele daqui a pouco. Então, primeira coisa, então a gente já instalou o ESLint no Windows, no sistema operacional. Agora vamos aqui em extensão, vamos procurar por ESLint. Então aqui ele já carregou aqui, ó, o ESLint da Microsoft, basta clicar em install. Bacana. Então ele aqui já instalou, é bem rápido. Então se a gente voltar aqui, ó, nessa parte de Explorer aqui em cima, se a gente voltar em ESLint RC, então aqui a gente vai ver que a gente tem a parte de rules, né? Que são as regras que a gente quer adicionar. Então uma das regras, por exemplo, é a colocação de ponto e vírgula no final de um comando, né? Em JavaScript, né? Então, de uma sentença, né, no JavaScript. Então, se a gente, por exemplo, a gente vir aqui, vamos criar aqui uma pasta aqui, um arquivo chamado script.js. Então, se a gente criar aqui, por exemplo, aqui, vamos criar uma variável, let, variável, colocar nome, igual João, ponto e vírgula. Então aqui, ó, a gente vê que ele, então, olha que interessante. Então o S-Lint já está funcionando aqui. Tá vendo aqui, ó, ele fala que nome não está atribuído a nenhum valor. Nome está declarado, né? Só que não está atribuído a nenhum valor. Então o S-Lint, ó, é S-Lint. E aqui, ó, que interessante, ele mostra qual é a regra, ó, que o S-Lint está usando, que é no used vars. Essa regra, se a gente até clicar aqui, ó, é uma daqueles rules que eu comentei. Então tá vendo que aqui ele está usando o S-Lint recommended, que é justamente a configuração que está aqui no nosso S-Lint rc.json. Então ele está usando por padrão, apesar de a gente não ter colocado explicitamente aqui nenhuma regra, está usando todas as regras que são recomendadas aqui no site. Legal? Então aqui a gente tem as regras recomendadas que a gente consegue ver por aqui, ó. Se a gente vir clicar aqui em User Guide Rules, então aqui a gente tem as regras, né, que ele recomenda. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui, por exemplo, o ponto e vírgula. Vamos fazer um exemplo aqui com o ponto e vírgula. Aqui, legal. Deixa eu fazer um... Então, vamos ver. Aqui ele não está reclamando, né, com o ponto e vírgula. Então, aqui se a gente colocar semi, deixa eu ver aqui. Então, aqui, ó, esse semi, essa regra, então ele fala, require ou disable semicolons, semicolons, né? Ou seja, habilita ou desabilita o uso de ponto e vírgula. Então, se a gente copiar essa regra e vir aqui no rules e colar aqui, a gente sempre tem que colocar entre aspas, aqui é a regra. Uma coisa interessante, ó, o VS Code, se eu der um Ctrl espaço, então ele já autocompleta aqui com todas as regras do S-Lint. Olha que interessante. Então aqui se a gente colocar um semi, ó, que interessante, ele já traz. E aqui, ó, se eu der um Ctrl espaço também, ele já dá as opções, né? Então ele pode identificar como erro, desabilitar on warning. Vamos colocar aqui como um erro.
Então, se a gente voltar aqui, ó, vai ver que ele já está reclamando, ó, que interessante. Então, ele está falando, ó, faltando um ponto e vírgula, e é esse lint, né? Então, se a gente voltar aqui e colocar off, então a gente vai desabilitar. Então, aqui, ó, você vê que ele já não dá erro. Então, todas essas questões aí de erros no código mesmo, né? Ou até mesmo de possíveis erros, né, que nosso código pode ocasionar, o SLint vai tratar, tá bom? Essa parte aqui, na verdade, especificamente do ponto e vírgula, seria mais uma questão de formatação, né, do estilo do código, né, assim como, por exemplo, dois espaços, né. Então, essa parte de formatação a gente vai ver agora usando uma outra extensão, que é o Prettier, não sei se é assim que, que pronuncia, né? Mas seria esse Prettier, esse aqui, ó. Então, então vamos ver aqui, ó. Então, Prettier, deixa eu clicar aqui. O Prettier, ele não precisa instalar no Windows, né? Ele é uma extensão pura mesmo do VS Code. Então, se a gente vir aqui em extensões, então basta a gente digitar Prettier aqui. Então ele fala, ó, code formatter, né? Formatador do código. Então clique em install, então automaticamente ele já instalou. Um detalhe importante é que ambos, tanto o SLint quanto o Prettier, eles têm essa opção de formatar o código, né? O Prettier, ele é basicamente ele serve para usar essa parte de formatação mesmo. O SLint, além dessa parte de checar a sintaxe e problemas no código, ele também dá a opção de formatar. Então, para evitar o conflito, né, dessas duas extensões, a gente vai fazer uma configuração aqui no nosso ambiente, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, então aqui no settings.json, abrir ele, eu adicionei aqui, ó, uma opção que é o Default Formatter. Isso daqui a gente está falando para o VS Code para utilizar o Prettier como o formatador padrão, né? Então ele vai dar preferência ao Prettier ao invés do SLint, né? Então, além disso, tem uma outra configuração. Se a gente, deixa eu verificar aqui onde está. A gente vai ter que instalar uma outra extensão para justamente. Então, se a gente vir aqui, ó, do lado esquerdo, tem esse Integrating with Linters, né? Então, o SLint a gente chama que é um linter de código, né? Então, ele fala aqui, né, para evitar esses conflitos, né? Então, a gente instala essa extensão, né, esse módulo aqui, né? Esse slint config prettier, né? Então, se a gente clicar aqui, a gente vai ser direcionado aqui. Então, aqui ele manda executar esse comando aqui, ó. Então, a gente vai instalar npm, ou seja, a gente vai instalar no Node essa extensão aqui, né? Para evitar o conflito. Então, na verdade, ele vai instalar aqui, ó, nesse package JSON, tá vendo? Então, aqui a gente só tem o slint instalado via npm, né? Então, se eu colar aqui agora e der um enter, então ele vai instalar também. Então, legal, ele já instalou aqui, ó, essa dependência aqui para resolver o conflito, né? Então, mas vamos voltar aqui, ó, a gente indo aqui em Prettier, vamos ver a parte de install aqui, ó, install Prettier. Então aqui ele dá um comando, né, pra gente
Basicamente esse comando aqui que a gente vai utilizar, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, npm install printer. Então se a gente voltar aqui, se a gente vir aqui, npm install printer, ele instalar via Note, então aqui a gente já vê que ele até já adicionou aqui o printer, né? Bom, legal. Aqui ele fala de um printer ignore, isso aqui não precisa ver detalhes. Então o printer aqui já deve estar funcionando. Então se a gente vir aqui, vamos ver se ele está formatando o nosso código. Então aqui o que seria formatar, né? Então aqui eu vou deixar tudo desformatado, né? Deixar os espaços, deixar aqui tudo numa linha, tudo bagunçado com os espaços. Então se eu der Ctrl S aqui, ele deve formatar automaticamente o código. Então vou dar o Ctrl S. Ó que legal, então aqui ele já formatou o código, né? Então aqui ele já estava tudo bagunçado, eu dei um Ctrl S e ele já formatou. Legal? Então aqui também, mesma coisa aqui vale para o JavaScript. Então isso aqui eu vou criar uma função, por exemplo, função. E aqui eu dar um return. Então se eu colocar aqui tudo meio bagunçado, var teste, vou criar aqui só para teste. Se eu criar aqui tudo assim meio desidentado, meio bagunçado, aqui ó, com espaço, se eu der Ctrl S, olha que interessante, ele já salva, né, ó. Deu um Ctrl Z, eu vou dar Ctrl S, ó. Automaticamente ele já salva. E aqui, ó, o printer, o SLint ainda continua funcionando, tá? Eu vou até desabilitar aqui essa regra aqui que a gente colocou, né, que a gente não deixar porta. Até no JSON ele formata, ó, que interessante, tava assim, né, ó. Deu um Ctrl S, olha só como ele formata, né? Então todo até o ponto JSON o printer já formata. Bacana. Legal. Então o printer aqui já está formatando o nosso código e o SLint está verificando a sintaxe e possíveis erros de JavaScript no nosso código. Bacana. Então vamos voltar aqui para... Então a gente já viu o SLint, o printer, e tem essa opção aqui muito interessante aqui, que ela é o Settings Sync, que é uma... antes disso, acabei esquecendo aqui, ó, desculpa, a gente do ponto e vírgula, né? Então, do printer aqui, a gente entrar aqui no site do printer, a gente vai ver que tem várias opções de estilos, né? Então, aqui no printer, deixa eu ver, editor. Então, aqui, ó, essa parte aqui, ó, configuration settings. Então, aqui a gente tem essa parte de configurations file, né? Então, a gente tem as configurations files e tem esse options aqui. Vamos nesse options. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Nesse options aqui, ó. Então, aqui tem várias opções, né, de formatação. Então, tem o width aqui. Interessante, o SLint também tem essa definição de width, né, que é o tamanho máximo, né? Então, para o tab também que a gente viu, o tamanho máximo da linha aqui, que no caso é 80, né? A gente consegue limitar. Se for mais que 80, ele quebra a linha aqui. O tab que o SLint também tem, mas como a gente colocou aquela opção de editor default, né? Editor default, se não me engano. Cadê aqui? Aqui, editor. Isso, editor default formato. Ele vai levar em consideração o tab, né? Do printer, né? Então, legal. Então, aqui uma opção aqui do printer é o ponto e vírgula. Então, aqui, ó, vale de options, né? Então, a gente tem esse semi aqui, né? Então, aqui a gente pode usar aqui, ó, esse semi, vir aqui no printer,
Aqui não tem, né? Mas a gente pode adicionar aqui um arquivo de configuração do Prettier. Então aqui ele fala, Prettier RC, né? Que é o arquivo de configuração. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem, então vamos criar aqui, ó. Deixa eu até copiar aqui, ó. Aqui ele deve ter até um exemplo, né? PRC. Deixa eu criar ele aqui. Opa, errado. Aqui, ó, PRC. Copiei. Vou criar o arquivo aqui, JSON. E aqui ele fala, né? Ó, basta criar um JSON e definir uma propriedade, né? Então aqui, no caso eu vou voltando aqui, ó. Voltando aqui para os options, né? Então aqui ele fala, ó, semicolons, ponto e vírgula recebe um booleano, que pode ser true ou false. Então se a gente voltar aqui, ó, no script.js, a gente vai ver que quando a gente dá um Ctrl S, ele mantém um ponto e vírgula. Por que isso? Porque o default dele é ter ponto e vírgula. Vamos só conferir se é isso mesmo. O default é true. Então, ter ponto e vírgula. Se a gente mudar o default para false, então a gente colocar aqui, ó que legal, aqui ele também tem um autocomplete semi-false, ou seja, não precisar de ponto e vírgula. Se a gente voltar aqui e der um Ctrl S, olha que interessante. Então, automaticamente ele já remove o ponto e vírgula. Deu Ctrl S, removeu o ponto e vírgula. Bacana, né? Então, com isso a gente consegue deixar um estilo do código bem consistente, né? Independente de quem vai trabalhar no projeto. Bacana, então vamos avançar aqui para o próximo, que é o Setting Sync, né? Que basicamente ele vai salvar todas essas configurações que a gente está fazendo aqui no caso aqui nesse settings.json, né? Que fica aqui no .vs Code, ele vai salvar no GitHub, né? Nesse gist aqui do GitHub, que é basicamente, simplificando, um local no GitHub para armazenar arquivos, né? Então, para a gente não perder essa configuração, por exemplo, a gente começar um novo projeto, a gente configura essa extensão. Então, basta a gente vir aqui no extensions, então digitar sync para a gente poder instalar. Então vou dar esse, no caso seria esse cara aqui, vou clicar em install. Então ele vai precisar que a gente autentique no GitHub, né, para fazer enviar essas configurações lá pro GitHub. Então legal. Deixa eu tirar aqui o que eu tô colocando. Deixa eu zerar aqui o zoom. Bacana. Legal. Então aqui a gente já instalou. Então se a gente der um Ctrl Shift P, digitar aqui sync. Então aqui tem esse sync aqui, ele já vai pedir para sync how to configure, né? Então aqui ele mostra como fazer essa configuração, né? Então setting sync, então aqui ele pede para fazer login, ó, com GitHub, né? Vamos descer aqui. Então aqui ele pede para fazer o login com o GitHub. Então, ó, upload your configurations. Então aqui ele pede para dar um Ctrl Shift P, vamos ver aqui. Sync, então, ó, update, né? Upload settings. A gente clica aqui.
Então é que aqui eu já tenho configurado, acho que eu já tenho configurado esse sync aqui na minha máquina. Então aqui ele fala, né? Se você usa Setting Sync na primeira vez, ó, então ele vai criar automaticamente esse GIST, né? Então se eu vim aqui, ó, por exemplo, no GitHub, na verdade é gist.github.com, né? Opa, errei aqui o nome, http://gist.github.com. Então se eu vim aqui, ó, all gists, então aqui a gente já vê que na verdade eu até já tenho all gists, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se a gente vir aqui em cima, your gists, então se a gente clicar, então aqui até já tenho, né, um gist aqui, ó, VS Code Settings, se eu clicar aqui, legal, então aqui, ó, ele já deu um gist, é que eu já tinha esse configurado, né, então aqui você vê que ele já adicionou, ó, toda a parte dos arquivos, né, de configuração. Tá aqui até aqui mais para tem bastante coisa. Então aqui até aqui mais para baixo, ó, aqui tem o settings.json, né, que é o arquivo que a gente tem configurado, né, aqui com as configurações aqui, né, de list. Então se a gente voltar aqui, uma coisa interessante, ó, vamos fazer um teste aqui agora para ele sincronizar. Vamos voltar. Então, ó, 2 minutos atrás ele sincronizou. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos aqui, nosso JSON. Vamos ver aqui se ele sincronizou mesmo. Vou copiar esse texto. Vamos abrir aqui, vamos ver se a gente até encontra essa configuração aqui. Legal. Então, você vê que ele tem a referência aqui, né, ó. Toda essa configuração que a gente fez, ó. Format on Save, Editor Tab. Esse aqui. Legal. Então aqui ele salvou. Então aqui, ó, se a gente voltar, uma coisa interessante aqui, ó, que a gente consegue adicionar, inclusive, o própria extensão nesse arquivo nesse settings.json, né? Porque é para ele já sincronizar isso com o GitHub, né? Para a gente salvar essa configuração. Como é que a gente faz isso? Basta a gente vir aqui, ó, na extensão. Então, se eu voltar aqui na extensão, ele mostra até aqui, ó, quais estão instaladas, né? Então, se eu vim aqui, por exemplo, ESLint, eu vou clicar nessa engrenagem aqui. Deixa eu dar um zoom. Clicar nessa engrenagem aqui, ó. Aí eu vou clicar, ó, aqui embaixo, ó, Add to Workspace Recommendation. Então, se eu vim aqui agora no Settings, ó, na verdade, se eu vim aqui no projeto, a gente vai ver que ele adicionou um extensions.json. Então, quando a pessoa baixar, quando você, na verdade, for criar um novo projeto e sincronizar com o GitHub, né, usando esse sync, automaticamente ele vai recomendar que você instale o ESLint aqui no caso. Então, a gente pode adicionar os outros também, ó. O Preview, então Edit Workspace, o Prettier, Edit Workspace, e o próprio Sync. Então aqui, ó, ele já adicionou no Recommendations. Então aqui, ó, vamos dar um Ctrl Shift P, e aqui ele até já apareceu, né? Não precisou nem buscar, Sync Update. Então vamos ver se ele vai fazer o update desse extension JSON lá pro GIST. Vamos dar um tempinho aqui, ó, 5 minutos atrás. Então ele mudou, deu um F5 e ele mudou para Now. Se a gente clicar aqui, vou dar um Ctrl F
e procurar aqui, ó, slint. Então aqui a gente já vê que ele já adicionou aqui, ó, nos arquivos de configuração, ó, os recommendation. É claro que tem toda uma estrutura aqui, né, que ele salva, mas é coisa interna. O importante é que a gente achou aqui e ele já tá salvando essa configuração. Bacana? Legal. Então, vamos voltar aqui. Então a gente já viu essa parte do setting, das extensões. Essa parte aqui do Source Control também é bem interessante, que é uma interface para a gente trabalhar com o Git. Então, eu vou, para instalar o Git, eu vou deixar esse link aqui para você instalar. É bem tranquilo. Caso você tenha interesse de conhecer sobre o Git, eu vou deixar um link aqui em cima para você acessar o conteúdo aqui do canal sobre Git, mas basicamente o Git é usado para fazer o controle da versão do nosso projeto. Então a gente pode trabalhar via linha de comando, que foi o que a gente fez até agora aqui no projeto, no canal, ou usar uma interface gráfica aqui do VS Code. Se a gente voltar no VS Code, no caso seria esse Source Control aqui, ó, do lado esquerdo. Se a gente clicar nele, então a gente tem aqui até pede para inicializar, né, um repositório. Então todos os comandos que a gente faz via linha de comando, a gente pode fazer usando esse Source Control aqui do VS Code. Para exemplificar, eu vou até vir aqui no terminal, vou digitar um git init, por exemplo, né, para inicializar aqui inicializar o repositório do Git. Ó, você vê que interessante, ó. Quando eu dei git init, então o Source Control ele já fica integrado com o Git que está instalado na máquina, né? Então, se você não tem o Git instalado, é necessário instalar o Git. Basta vir aqui no link, né? Clicar aqui em Downloads e instalar aqui para diversas plataformas, Windows, Mac ou Linux. Feito isso, então, né, pode fazer o git init para criar o repositório aqui do Git. E aqui ele já mostra, ó, até os diretórios aqui, ó, que estão alterados, né? Para adicionar, ó, para a interface, é só clicar aqui, ó, Add. Então ele vai adicionar todos os arquivos para que a gente possa fazer o commit. Legal? Então tudo que a gente fazia via linha de comando a gente pode fazer aqui via interface gráfica. Aqui ele adicionou bastante coisa, né? Que tem essa pasta Node Modules que está aqui, ó, que tem um monte de coisa que são as dependências do Node, tá? Mas basicamente é isso, né? Você pode vir aqui adicionar os arquivos, né? No caso aqui eu vou colocar aqui até eu criei aqui, vou até colocar uma mensagem, aqui você pode colocar a mensagem de commit. Então colocar primeiro commit, né? E vim aqui, ó, clicar em realizar commit. Legal. Então aqui não apareceu mais nenhum arquivo, né? Porque não tem nada para. Então se a gente der nada para fazer, como se der um git status aqui, a gente vai ver que já tá tudo, não tem nada para fazer commit. Bacana? Bom, legal. Então o Git aqui seria isso. A gente tem os temas aqui, né? Tem temas de ícones para mudar a aparência aqui do VS Code. Ícones e cores, né? Que a gente pode acessar por essa opção aqui, ó. Então, vem aqui na engrenagem aqui do VS Code. Então, color file icon, né? Então, file icon seria o tema desses ícones aqui, ó. Então, por exemplo, a gente aqui em cima, né, a gente tem esse index.html. O ícone dele é esse abrir e fechar, né? Então o slint é esse ícone, o JS esse JS aqui, esse ícone. Então é para mudar esse estilo, né? Então para mudar esse estilo, a gente vem aqui, ó, File Icon Theme. No caso aqui ele está usando o set, mas que a gente poderia utilizar
Na verdade aqui, deixa eu ver. Vamos adicionar. Install additional files, adicionar temas adicionais. Então, na verdade, clicaria na verdade aqui em extensão, né? Um dos temas é esse Material Icon Theme. Né? Então, basta digitar aqui Material Icon Theme, clicar em Install. Então, aqui a gente vai ver que já vai mudar. Ó. Então, aqui ó, no index que estava aquele abrir e fechar, o ícone, agora já está o ícone do HTML5 aqui. Bacana? Então, aqui da mesma forma, a gente pode vir aqui, ó, clicar nessa engrenagemzinha e adicionado para o nosso arquivo aqui de configuração, nosso extensions.json. Né? Ele já adicionou material icon aqui. Bom, legal o tema e tema de ícone, né? Tema de cores, que no caso aqui eu sempre utilizo o padrão do VS Code, que é o Dark, né? Então se a gente vir aqui na engrenagem novamente, clicar aqui em Color Theme, a gente vai ver aqui que ele está usando esse Dark, né? Que é o padrão aqui do VS Code. Na verdade tem esse Dark e esse Dark Plus aqui, né? E a gente pode ter várias outras opções. Se a gente ir setinha para baixo, a gente vai ver que ele vai mudando. Ó. Tá vendo? Que legal. Né? E a gente pode instalar, ó, Light. Então aqui a gente tem a opção de adicionar nesse mais. Então se a gente clicar, então a gente pode buscar várias extensões aqui. Uma bem famosa é a extensão Drácula. Né? Esse Drácula oficial aqui, ó. Então, para a gente instalar, basta a gente selecionar aqui, ó. Então ele já vai instalar, então. Ou a gente poderia vir aqui direto nas extensões, ó. Que na verdade é uma extensão, né? Em instalar o Drácula, ele deixa esse tema com essa aparência, né? Vamos voltar aqui só para te ter uma noção melhor. Então tava assim, né? Ó. Olha só a diferença. Se eu colocar Drácula, ó, tava assim na verdade. Se eu colocar Drácula, ele muda. Bacana, mas aqui eu vou deixar esse Visual Studio aqui mesmo, que é o que eu mais gosto. Default Themes, né? Então só clicar, na verdade, deixa eu voltar aqui para Color Theme. Aqui Default, deixa eu ver se eu consigo definir aqui. Manage Extensions, deixa eu ver aqui. Aqui acho que ele já deve ter, já colocar aqui como padrão, na verdade, o Color Theme tá como Drácula, vou excluir na verdade, aqui, isso, agora ele já deixou como o tema padrão aqui do VS Code. Bacana, e por último aqui a gente tem os atalhos, né, que é muito útil, né, para produtividade. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse Ctrl P que a gente utilizou. Deixa eu até fechar aqui todos os arquivos que a gente deixou aberto. Aqui, bacana. Deixa eu voltar aqui. Então a gente tem aqui o primeiro atalho, seria o Ctrl P, que seria uma paleta de comandos. Então qualquer comando que a gente queira executar, a gente dando Ctrl P, por exemplo, salvar. Ainda não tem nada. Por exemplo, lá, abrir. Não, aqui está em inglês, né? Então, save. Então, file save, que seria o Ctrl S. Então, só a gente vir aqui, ó, selecionar e dar um Enter. Que é a mesma coisa da gente vir aqui, ó, em File e dar um salvar, né? Que seria esse que está aqui em negrito, porque não tem nenhum arquivo aberto, né? Esse Ctrl S do save. Então, facilita muito, né? Todos os comandos que a gente faria indo aqui, clicando com o mouse, a gente pode dar Ctrl Shift P e digitar aqui o comando que a gente quer, tá bom? Digitar e pesquisar o comando também, né? Então aqui a gente tem um Ctrl F para buscar
no arquivo atual, né, que é semelhante a vários editores, né. Então, se eu der um Ctrl F aqui, ó, ele vai abrir aqui para a gente digitar, então, por exemplo, lista. Então, aqui ele já seleciona aqui embaixo. Isso para pesquisar no arquivo aberto. Se eu der um, em vez de Ctrl F, Ctrl Shift F, ele vai buscar em todos os arquivos do nosso projeto. Então, se aqui eu procurar, por exemplo, lista, então ele vai procurar quais os arquivos que tem o texto lista dentro dele. Né? Se eu digitar aqui, por exemplo, function, então ele achou, por exemplo, o arquivo script.js, que tem esse function aqui, e vários outros arquivos que tem essa palavra function. Então, Ctrl F, abrir arquivos do projeto é Ctrl E, esse Ctrl E é de, deixa eu limpar aqui, é de Explorer. Então, se a gente der um Ctrl E aqui, ó, ele vai habilitar aqui, ó, um combo, né, uma lista, que a gente pode vir com o mouse, selecionar o arquivo que a gente quer, por exemplo, index, e der um Enter. Né? Isso é um atalho, ao invés de a gente vir com o mouse e aqui clicar, Ctrl E, vem aqui, seleciona o script.js, por exemplo, e dá um Enter. Bacana. E aqui a gente consegue, tem esse Ctrl PG Up, PG Down, então se a gente está aqui, por exemplo, no script.js, se a gente quiser voltar para o index.html, basta dar um Ctrl, Page Up, ele vai para a esquerda, Page Down para a direita. Ó. Page Up, Page Down para a direita. Bacana. O interessante aqui também é esse Ctrl Shift E, que ele vai, então aqui a gente está, ele vai para o Explorer, então aqui a gente está aqui no script.js, se a gente quiser voltar para essa área aqui, ó, à esquerda, Ctrl Shift E, ó, que legal ali, tá vendo, ó? Então a gente já consegue até selecionar os arquivos aqui, ó, dando um Ctrl, tá? Ó. Então ele seleciona, né, ele abre. Então aqui em cima a gente tem um Open, né? Então ele abre, por exemplo, lint, né? E quando eu seleciono o outro e dou só um barra de espaço, ó, ele vai selecionando e vai abrindo ali, né? Ele substitui. Se eu der settings de som der selecionar ele e der um Enter, aí efetivamente ele vai abrir. Aí ele abriu aqui, ó, o cursor mexendo. Então se eu der um Ctrl Shift, ele vai voltar para lá, para o Explorer. Aí eu posso abrir aqui, por exemplo, o package.json, né? Se eu der um Ctrl Enter, ó, abriu. Bacana. Então o Ctrl Shift, ó, ele tanto vai para o Explorer quanto aqui, quanto ele volta, ó. Se eu der um Ctrl Shift E novamente, ele volta aqui o cursor para o arquivo que a gente está editando. E a gente tem aqui exibir a barra lateral, que é o Ctrl B. Então aqui seria, se eu der um Ctrl B, então ele exibe e oculta aqui a barra aqui, o Explorer, né, de arquivos. E o Ctrl aspas, que é o terminal, né, que a gente está trabalhando aqui. Então se eu der um Ctrl aspas, então ele exibe e some o terminal. Todos esses comandos, se a gente vir aqui, a gente consegue ver, ó. Ctrl mais aspas é crase, né? Eu acho, na verdade. Aqui, ó. Então a gente já consegue ver ó, os comandos, né? Exibir o terminal. Então Ctrl mais crase. Então isso que com o tempo a gente vai pegando esses atalhos. Bacana? Bom, então é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo, tá? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você já conhecia o VS Code, se ficou alguma dúvida durante o vídeo. E se inscreva no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo para você acompanhar os próximos conteúdos. Então é isso, um abraço e até a próxima.